Ok. A palavra que Deus coloca em meu coração nesta noite, ela começa com uma pergunta: a quem pertence o trono? A pergunta que colocam nessa noite, quando falamos de trono, nós estamos falando de quem é que está no comando. Quando falando de trono, estamos falando de quem é que sabe. E quando falamos de trono, se eu for descrever na questão psicológica, a palavra trono é uma maneira única, perfeita de agir, do cabeça criador de tudo, do mesmo que tem visão do início e do fim, dono da sabedoria e dono do conhecimento. Então, todas as vezes que eu me reporto e olho um trono, eu vejo tudo isso que acabei de dizer. Estão comigo? Por que eu falo isso? Porque existem pessoas hoje que elas estão tentando tirar o trono de Deus. Elas estão querendo glória. E eu quero colocar aqui até o final desta mensagem, que o Espírito Santo vai nos falar, que a glória não é nossa, não será nossa. Podemos ter até reconhecimento, mas a glória sempre será de Deus. Estão comigo? Então, para você ter um pouquinho mais de histórico sobre trono, a palavra trono aparece 62 vezes no Novo Testamento, destas 47 no livro de Apocalipse, e no capítulo 4 aparece 14 ocorrências, 14, ou seja, trono aqui na Bíblia é uma palavra-chave. Fala comigo, trono é uma palavra-chave. Então, trono aqui representa poder. Fala comigo, poder. A palavra trono aqui no livro de Apocalipse está falando de governo. E a palavra trono aqui está falando de um trono que está acima de todos os tronos, que é o trono do nosso Deus. E é desse trono que eu quero falar, que esse trono, ele não dá para ninguém. Amém. Agora, meus amados irmãos, segundo a palavra, Deus não divide sua glória com ninguém. O que é glória? Vamos lá em Isaías 42, verso 8. A Bíblia nos tem resposta para isso. Diz as Escrituras que o próprio Deus diz assim, ó: eu sou o Senhor, ponto. Este é o meu nome, ponto. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Eu vou ler de novo. Eu sou o Senhor e ponto. Este é o meu nome e ponto. A minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. O que aprendemos aqui? Que não há um Deus maior. O que aprendemos aqui? Que o Evangelho é claro e objetivo segundo as Escrituras. A glória pertence somente a Deus. A glória pertence somente a Deus, porque Ele é o único que tem poder para transformar vidas, é o único que pode fazer a história de uma pessoa mudar. É só Deus que pode fazer isso. Não existe na face da terra um homem, um Deus igual ao nosso Deus, o Deus de Israel. O que me entristece na igreja hoje, o que estamos vendo, o que estamos assistindo, o que estamos ouvindo, o que estamos vivendo, o que me deixa muito triste é ver as pessoas dentro da igreja dividindo ou roubando a glória de Deus para a sua própria glória. As pessoas estão roubando aquilo que é para Deus, para ela. Aquilo que era para glorificar a Deus, estão se autoglorificando. Principalmente alguns pastores
alguns líderes, alguns cantores gospel, políticos gospel, e agora político que nem crente é, senta em cima dos altares das igrejas. E tem mais, meus amados irmãos, campanhas maravilhosas, campanha da fogueira, o show dos amuletos consagrados, como a caneta abençoada, tijolo abençoado, lenço abençoado, vassoura abençoada, meia, cueca, sabonete purificador abençoado, travesseiros, até cachaça abençoada agora estão fazendo. E por último, meus amados irmãos, pregam aí 20% de dízimo, 30% de dízimo. Saiba disso que está escrito na palavra, foi o que eu aprendi desde criança. Deus ordenou que entregássemos no seu altar as nossas ofertas e dízimo. Ele não falou que nós tínhamos que entregar mais do que é isto. Existem vários tipos de ofertas, mas aqui a palavra nos fala que Deus diz que nós temos que entregar no seu altar. Até aqui estão comigo? Então, o que eu vejo como cristão, o que eu vejo disso nas igrejas, são corações apegados a uma idolatria moderna. Fala comigo, idolatria moderna. Significa que é uma idolatria diferente da idolatria passada. Essa idolatria moderna são pessoas, irmãos, apegadas a bens, apegadas à luxúria, apegadas à beleza, apegadas a trabalho e apegadas a dinheiro. E uma das coisas que ficam mais forte nesta questão da idolatria moderna é apegado à sua própria vontade. A pessoa faz o que quer. Escute o que o Espírito Santo quer falar para nós. Como fazer isso? Desapegar da idolatria moderna nos dias de hoje. Estamos sendo, irmãos, bombardeados com muitas informações. É pela televisão, é pelo rádio, é pelo celular. Todo canal. É fácil, irmãos, qualquer notícia ruim ou boa, ela vem no instante e também vai no instante. Mas se você quer desapegar da idolatria moderna, aprenda isso comigo agora. Como você vai aprender? Honre o seu pastor, honre o seu líder, honre seu patrão, honre sua família, honre seu marido, honre sua esposa, mas adore apenas a Deus. Nós temos que dar honra a quem tem honra. Você pode reconhecer seu pastor, pode reconhecer seu marido, pode reconhecer seu patrão, pode reconhecer quem faz as coisas boas para você, mas adoração, aonde você vai se reclinar, aonde você vai dobrar os seus joelhos, aonde você vai baixar a sua cabeça, apenas um merece toda a honra e toda a glória, é o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Posso ver um amém? Então dê honra a quem tem honra. Estão aí ainda? Outro ponto importante a ser discutido nessa noite: imagens de escultura. Todo mundo careca de saber. Eu nem gosto de estar aqui para ofender a ninguém, de falar de religião de ninguém, mas na verdade, a verdade tem que ser dita. Imagem, escultura não salva ninguém. Ponto. Elas foram feitas por mãos humanas. Elas não têm poder para nos salvar. O único caminho, a verdade e a vida chama-se Jesus de Nazaré. Qualquer outra imagem não tem poder para se aproximar do Senhor Jesus. Então por que Ele morreu na cruz? Não faz sentido, meus amados irmãos. A verdade nessa noite é que o Espírito Santo quer nos alertar e nos aconselhar a abrir os nossos olhos e dizendo para nós: livre-se, livre-se da idolatria moderna, livre-se da idolatria moderna. O único caminho que nos leva ao céu é a adoração ao Senhor nosso Deus.
O único meio de levar você até Deus é você chamar a presença do Espírito Santo, chamar Jesus para este lugar, chamar Jesus para a sua casa, chamar Jesus para a sua família. E depois, irmãos, quando você começar a adorar Jesus, a glória dele, do nosso Deus, recai sobre a sua vida. Aí pronto, irmãos, você está no céu. Estão comigo? Se você quiser mais, leia Salmo 115 e você lerá que isso que eu estou falando é uma pura verdade. Salmo 115. Mas esse salmo não foi um salmo para ser aberto para fazer debate. É um livro que você tem que ler para você reconhecer o Deus que você serve. Porque pelas crenças de muitas pessoas por aí, existem Deus de tudo quanto é tipo. Deus pedra, Deus ouro, Deus prata. O nosso Deus é o Deus do apóstolo Paulo, um Deus que é invisível. Estão comigo? Muitas vezes, irmãos, olha essa frase, aprenda outra coisa. Muitas vezes a prosperidade de um homem ou de uma nação leva o homem à soberba e à beira da apostasia. Falem comigo, vamos falar. Muitas vezes a prosperidade de um homem ou de uma nação leva o homem à soberba e à beira da apostasia. O que é apostasia, irmãos? É a renúncia de sua religião, é a renúncia da sua crença, é o abandono da fé. Irmãos, existem pessoas que por causa do dinheiro, por causa do poder, eles deixam de servir a Deus. Talvez você diz assim: o cara ficou rico, milionário, deixa de ir na igreja. Não, irmãos, ele deixa de seguir a Deus, ele perde a sua crença, ele deixa de acreditar. Presta atenção na história de um rei chamado Roboão, que achava que o trono era dele. Roboão, a Bíblia fala que tinha 41 anos de idade quando começou a reinar. Ele era filho de Salomão e de Naamá, a amonita. Salomão, seu pai, filho do rei Davi, e de Betseba, a esposa de Urias, o Eteu. Ao ser proclamado rei, Roboão foi a Siquém para que as tribos do norte o reconhecessem como rei de Israel. E em Siquém os israelitas impuseram-lhe uma condição: aceitariam o seu governo caso fosse retirados pesados tributos impostos ao povo por seu pai Salomão. Roboão, rejeitando os conselhos sábios dos anciões de Israel, não aceitou as condições e houve divisão no reino. Quando as tribos irmãos do norte se rebelaram, o rei Roboão quis partir para a repressão militar com 180 mil soldados, mas foi desaconselhado pelo profeta Semaias, que declarou que a separação do reino estava em conformidade com a vontade do rei de Israel, ou do Deus de Israel. Então, no 5º ano do reinado de Roboão, Israel foi invadido pelo exército de Faraó, Sisaque I, rei, e sendo Roboão compelido a pagar tributo com os tesouros do templo de Jerusalém e do palácio real. Uma inscrição mural num templo de Karnak, no Alto Egito, é a estela de Megido. Isso comprova a veracidade do relato bíblico. Estão comigo? Digam amém. Então estamos falando de alguém chamado Roboão, que era um rei separado por Deus para servir a Deus, mas não ouviu os conselhos de Deus. Ouça o que o Espírito Santo quer te falar. Olha esta frase: a glória política afunda o homem. Fala comigo. A glória política afunda o homem. Deus não divide, irmãos, a sua glória com o homem.
A função do homem no seu trono é honrar o seu Senhor. Roboão estava sentado em um trono que a Bíblia fala que era um trono emprestado. Roboão tinha que fazer o que Deus mandava. E ao lado de Roboão estavam os profetas, estavam ali os sacerdotes, estavam as pessoas para o aconselhar, mas ele não ouviu a ninguém. Porque ele, sentado em um trono, achava agora que ele é que mandava. Conheça uma verdade: para se manter o ouro, é necessário manter o temor. Para se manter o temor, é necessário manter a glorificação a Deus. Vamos aprender isso. Para se manter o ouro, é necessário manter o temor. Para se manter o temor, é necessário manter a glorificação a Deus, irmãos. Eu entendo que para muitos não vão ter ideia do que eu vou falar. Mas se você quiser ver muito dinheiro, ou ir no Banco Central, e ir lá no lugar onde eles fabricam a moeda, vocês nunca vão conseguir saber. Provavelmente nunca deixarão a gente entrar. Porque existe um grande temor. Aonde eles fazem? Como é que eles fazem? Como é que é a segurança? E a palavra de Deus está nos ensinando que para se manter o ouro é necessário manter o temor. Irmãos, existem pessoas que quando achavam o ouro, irmãos, diziam a história, o ditado, que elas enlouqueciam. As pessoas perdiam a cabeça. E o fato de captarem o ouro, a primeira coisa que elas faziam, por causa do temor de guardar, elas enterravam em lugares para que ninguém soubesse aonde estava. E o que eu quero que você aprenda nessa frase hoje, que quando você recebeu o ouro do Espírito Santo na tua vida, a presença de Deus na tua vida, que você foi e escreveu o teu nome no livro da vida, você passou a ter um baú de ouro lá na glória. E o que aconteceu? O que você deveria fazer? Muitas pessoas enterraram esse baú. E muitos estão hoje procurando porque não sabem onde está. Como fazer isso? Como encontrar? Exalte, engrandeça e faça glorioso o nome do nosso Deus. Engrandeça aquele que te salvou, engrandeça aquele que fez tu conhecer esta palavra, engrandeça aquele que fez você vivo, engrandeça ele pela manhã, engrandeça ele pela tarde, engrandeça ele pela noite, engrandeça pela sua família, engrandeça, diga coisas maravilhosas, honre, cante, glorifique, diga que ele é magnífico, mas não deixe de glorificar ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas, que dá o ar para nós respirarmos, que nos deixa são todos os dias. Esse nós devemos dar a glória, aquele que está sentado ao trono, aquele que está sentado ao trono esperando e um dia vai nos chamar. Por que Jesus decidiu ser neutro politicamente? Era uma pergunta que eu fazia para mim esses dias. E um exemplo a ser seguido. Irmãos, a neutralidade de Jesus na política deste mundo estava alicerçada em coisas que nós chamamos na Bíblia de princípios. E eu tenho aqui 2 deles que eu quero passar para vocês. Está lá em Eclesiastes 8, verso 9. O primeiro que fala: o homem tem dominado o homem para seu prejuízo. Assim é o que a Bíblia resume a história dos governos humanos. Lembre-se de que Jesus já existia no céu muitos antes de vir à terra. João 17, versículo 5. Pois isso ele sabia que o homem, por mais bem intencionado que seja, ele não é capaz e não foi criado para isso. O homem não foi criado para salvar ninguém.
Segundo Jeremias capítulo 10, versículo 23, Jesus sabia que a solução dos problemas da humanidade não está em governo humano, e sim em outra fonte. Existem muitas pessoas que, sem conhecer a palavra de Deus, começam a botar a sua esperança num homem, a sua esperança numa determinada pessoa, a sua esperança num determinado partido, a sua esperança numa determinada alguma coisa formal neste mundo, mas a solução não estará nesse governo humano. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a Bíblia fala: o mundo inteiro jaz no poder do iníquo. Talvez você fique admirado com essa declaração, mas alguns não. Talvez porque pensam nas pessoas sinceras que se envolvem na política para fazer um mundo melhor. E eles querem ter um mundo melhor, um mundo mais seguro, um mundo em que as pessoas possam ir e vir sem nenhum problema. Mas mesmo os governantes mais sinceros, por mais que tentem, segundo a palavra de Deus, não conseguem anular a influência daqueles que Jesus chamou de quê? Governante deste mundo. O inimigo, o iníquo, Satanás, sempre vai rondar. Irmãos, hoje, uma das forças que Satanás está comandando no mundo chama-se corrupção. E à medida em que a igreja ora, quando a igreja tem conhecimento, a corrupção ela é descoberta e os governos vão caindo. Porque essas pessoas estão sentadas em tronos emprestados. Porque o trono pertence a Deus. João capítulo 12, versículo 31 e João 14, versículo 30. O governante deste mundo. E é por isso que Jesus disse a certo político lá em João 18, versículo 36. O meu reino não faz parte deste mundo, glória a Deus. Fala comigo, irmãos, eu não pertenço a esse mundo. Aleluia. Segundo a palavra, Jesus era o futuro rei do governo celestial de Deus. Olha aí, olha que maravilha. Segundo a palavra, se ele tivesse se envolvido nesta política, teria comprometido a sua lealdade, segundo a Bíblia, do governo de seu pai. Meus amados, entenda isso. Quantas pessoas honestas que você conhece que se meteram nesta política e hoje estão destruídas por causa da corrupção. Talvez na sua cabeça já apareça a foto de alguém, uma imagem de alguém que você viu que começou bem e hoje está mal. Foram atrás de trono, foram atrás de dinheiro, foram atrás de poder. E sabe qual foi o resultado daqueles que se intervém no poder profético? Irmãos, porque as pessoas quando sentam nessas cadeiras, sem elas saberem, elas foram colocadas por Deus. É bíblico. Segundo a Bíblia, quando essas pessoas que sentam lá e tentam achar que a cadeira dela, elas estão intervindo no poder profético de Deus, segundo a Bíblia, eles acabam sendo disciplinados. Eles perdem tudo, segundo a Bíblia, até as suas posses, as suas heranças. Então não queira se sentar em um trono achando que é seu. Eu quero lembrar a história para você de alguém muito especial na Bíblia, chamado Moisés. Por que Moisés não entrou na terra prometida, amados? Um homem tão abençoado, separado. No final dos 40 anos da geração que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra de Canaã. Moisés, irmãos, morreu no Monte Nebo e apenas avistou de longe, segundo a Bíblia, a terra prometida. Segundo a palavra, os estudiosos do Pentateuco sempre levantaram alguns questionamentos sobre quais os motivos que Moisés não entrou na terra prometida. E eu quero analisar com vocês hoje. Estão prontos? Digam amém.
Existem 3 motivos que são os mais convincentes. E eu gostaria de passar para você hoje. 3 motivos. Vamos lá. O primeiro. Olha lá o primeiro. Primeiro. Ao invés de falar a rocha, Moisés feriu a rocha. Êxodo capítulo 20, verso 8. Deus disse a Moisés assim, ó: falai a rocha, falai, rocha da água. Imagina, irmão, você chegar lá na sua terra e tem um rochedo grande. Se você disser, conforme Deus falou, rocha, que a água saia daí. Pronto, a água sai. Mas Moisés, segundo a Bíblia, ele cutucou com raiva. E segundo a Bíblia, o texto nos mostra que Deus não precisava de ajuda de Moisés. A Bíblia fala aqui, o texto mostra que ele não quis depender totalmente de Deus. Ele falou, não, eu vou resolver do meu jeito. Deus falou, só toca, ou não, só fala. Moisés foi lá e meteu o cajado na pedra. Segundo a Bíblia, quando ele feriu, ele criou um certo tipo de incredulidade. Moisés, quando recebeu essa ordem de Deus, a primeira, segundo a Bíblia, é como se ele tivesse sentado no trono e disse, opa, agora quem manda sou eu. Existem muitas pessoas assim, irmão. Chegou na igreja, conhece um pouquinho da palavra, opa, quem manda sou eu. Irmãos, quem manda na nossa vida é Deus. Quem manda na vida de todas as pessoas desse mundo é Deus. E Moisés aqui não sabia que o trono era de Deus? Sabia. Segundo ponto, Moisés quebrou as tábuas da lei. Está lá em Êxodo 32. E está escrito assim, ó: e arremessou as pedras das suas mãos e quebrou aos pés do monte. Essa atitude aqui, irmão, mostrava a ira que se acendeu contra o povo. Sabe por quê? O povo havia feito um bezerro. Aí Moisés diz, povo, Deus mandou aqui as leis para nós seguir, vocês criaram uma coisa contra o primeiro mandamento já. Então ele pegou as tábuas e ó, pá, jogou no chão. Segundo a Bíblia, a sua ira não justificaria a quebra das pedras da lei. Não tinha como, uma vez que Deus não havia lhe ordenado tal atitude. Novamente, o trono não era de Moisés, o trono era de Deus. Estão comigo? Terceiro ponto. Esse terceiro motivo foi o motivo mais agravante pelo qual ele não entrou na terra prometida. Êxodo 32, versículo 32. Moisés pediu a Deus que riscasse seu nome do livro da vida. Talvez você diga assim, mas como um homem com tanto conhecimento, um homem que viu a glória de Deus, o homem que sentou e viu a Shekinah de Deus, pedir para tirar o nome dele do livro da vida? Quanta arrogância de Moisés perante Deus, você não acredita? Mas, irmãos, o que Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo de Israel, nós sabemos. Inclusive, sendo um homem destacado, ele tinha uma comunhão estreita com Deus. A Bíblia fala que o ponto dele se encontrar com Deus era muito grande. Mas Moisés achou que ele era o salvador da pátria. E quando ele fala de salvador da pátria, irmãos, achava que a soberana vontade de Deus havia sido apagada e a vontade dele era quem mandava. Deus perdoou o pecado do povo e também o pecado de Moisés, mas a consequência do seu pecado, Moisés teve que assumir. Ele não entrou na terra prometida. Olha o que diz Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois ao trem não darei.
Vamos lá falar. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois ao trem não darei. Se eu pudesse dar um conselho para você nessa noite, se eu pudesse te dar este conselho, mas eu vou pedir que o Espírito Santo coloque no teu coração. Se hoje você está sentado em algum trono, se você está sentado em algum trono, esse trono pode estar disfarçado de carreira empresarial, pode estar disfarçado, né, de uma carreira empresarial, onde você tem muito poder, pode estar numa carreira de cantor gospel, onde você é muito conhecido, você tem fama, pode estar por detrás de um púlpito, aonde muitos estão te vendo e te ouvindo. Você também pode estar por trás de cargo político, mesmo sendo um presidente da república, querendo mudar a sua nação e o mundo. Você está num trono emprestado. Talvez você acha que é o rei na sua casa, parabéns. Mas se você entender a lei sacerdotal, todo sacerdote tem quem? O seu Senhor. Então até na sua casa, até no seu lar, Deus tem um trono especial. E você vai ter que sair dele para o nosso Deus sentar. Meus amados irmãos, a glória sempre será de Deus, a honra será de Deus, e o poder e a majestade, porque o trono sempre será de Deus, e a nós resta apenas adorá-lo, apenas adorar. O poder dos céus e na terra pertence a Jesus Cristo. A frase que uma pessoa pode mudar o mundo, esqueça. Porque se fulano entrar no governo, irmãos, quem tem que estar no governo é alguém que conheça a Deus. Mas se ciclano entrar, ele estudou em tal lugar, ele pode ter estudado nas melhores escolas, irmãos, se ele não estudou na escola de Deus, nada vai acontecer. Se essa pessoa não tiver a faculdade de Deus, se a tua família, o sacerdote, ele não tiver a faculdade de Deus, irmãos, a família hoje ela se acaba. Você sabe o que é trono hoje? Você sabe de quem é o trono? O poder pertence a Jesus Cristo. Eu tenho visto isso acontecer. Muitas pessoas com tronos emprestados. Muitas pessoas não entendem o que fazemos. Muitos não entendem porque damos glória a Deus. Muitas pessoas não entendem porque nós cantamos. Mas se deixarmos, irmãos, a idolatria moderna para trás e adorar apenas a Deus, o que muitas pessoas estão fazendo pelo Flamengo aí na rua, você vai fazer para Deus. O Flamengo está simplesmente num trono prestado. Daqui a pouco, outro toma um lugar. Vai tirando o Flamengo do lado. Quem é que está sentado no trono na sua casa? Quem é que está recebendo a glória? Quem é que tudo faz, tudo resolve, tudo conserta, tudo dá jeito? Quem é? Quem é que olha em cima da mesa, as frutas estão lá, o pão, o alimento, a carne, não falta nada, o leite? A quem você agradece? Ao Rei Todo-Poderoso?
ou você se glorifica? Opa! Está vendo? Não falta porque eu dou duro. Talvez você chega lá no teu emprego e encontra lá um trono onde você senta. E aí diz aqui, quem manda sou eu. Mas você não entende, é emprestado. Aí de repente numa hora, sem mais, sem menos, alguém faz um convite para você. Você deixa aquele trono e vai embora. Se hoje você está centrado em um trono emprestado e quer que alguém sente lá, deixe Deus sentar. É na sua casa, é no seu trabalho. Tem muitas pessoas que vão à igreja, chega lá, mas pastor, eu chego lá na igreja, eu não faço nada, eu não tenho nada para fazer. Deixa o rei sentar no trono. E como que se destaca a presença do rei? Toda a glória, todo louvor, saindo de sua boca, em direção ao trono, vai fazer com que ele desça à terra. Quando a igreja do Senhor, ela se humilha, quando a igreja do Senhor, ela desperta, quando a igreja do Senhor, ela encontra este caminho da adoração, a Bíblia nos fala, irmãos, que quando a adoração traz Deus à terra, e o que devemos fazer? Vamos buzinar para Jesus, vamos gritar para Jesus, vamos pular para Jesus, vamos exaltar os seus milagres, vamos contar a sua história, vamos dizer às pessoas que lá na sua casa o rei é Jesus. Está chegando o Natal aí agora, em vez de você botar o Papai Noel, em vez de você botar essas coisas que são privilegiadas de comércio, põe Jesus, põe um trono lá e põe Jesus dentro da sua casa, na sala, na cozinha, no quarto. E se você quiser botar um enfeite muito bonito na porta da sua casa, em vez de você botar coisas que são pagãs, põe uma frase muito bonita lá, dizendo assim, ó, simples essa frase: aqui todos adoramos ao Senhor Jesus, sempre, o ano todo, porque a glória pertence a quem é dono do trono, e o dono do trono é o Rei de Israel, e nós cremos que um dia nós vamos ver o nosso Jesus sentado nesse trono, e a palavra nos fala que Ele vai nos perguntar: e você o que fez? E o que fez? Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, eu já diria para você: acordou, glorifica a Deus. Vai trabalhar, glorifica a Deus. Vai almoçar, glorifica a Deus. Vai tomar café, glorifica a Deus. Vai jantar, glorifica a Deus. Vai dormir, glorifica a Deus. Aleluia. Se você puder ficar de pé. Vamos apenas adorar ao Senhor. A glória sempre será dele. A honra sempre será dele. Você pode descer agora em seu coração. Você pode abrir o teu coração e apenas glorificar o Senhor. A você que está aqui também na internet pedindo oração, irmão Silvério, a sua esposa Ivonete Sansmon, nós estaremos orando por você aqui agora. E eu sei que Deus vai trazer de volta para você, querida, o gosto pela vida, porque a nossa vida é Jesus. Então, se você está aí agora, Ivonete, abra a sua boca e diga simplesmente que você quer ter Jesus sempre em teu coração,
Então glorifica o Senhor. Começa a glorificar ao Senhor. Levanta as suas mãos e começa a glorificar. E diga: Senhor, eu oro agora, Senhor, em prol desta mulher que perdeu, Senhor, o gosto de viver. E Senhor, eu declaro, como o Senhor deu vida a muitas pessoas, ao filho da viúva de Naim, Senhor, que entre a vida na vida, Senhor, desta mulher chamada Ivonete agora, Senhor, que entre a vida no coração dela agora, e que venha o ânimo, que venha, Senhor, a tua palavra, e aconteça agora o teu milagre, porque tua é a glória, teu é o louvor, a honra pertence a ti, e nós glorificamos o teu nome. Nós bendizemos a ti, Senhor, pelo carinho que o Senhor tem por nós, Senhor. E obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado pela nossa família, obrigado, Senhor, pela igreja, obrigado, Senhor, pelos pastores, obrigado, Senhor, por todos esses irmãos, obrigado pela nossa cidade, obrigado, Senhor, por tantas coisas que o Senhor nos fez, porque, Senhor, tudo pertence a ti, toda a glória, todo o louvor seja dado a ti nessa noite, aleluia. Apenas glorifique ao Senhor, dê glórias, dê honras ao Senhor Jesus. A ti toda a glória, mestre querido, a ti toda a glória, a ti todo louvor, a ti toda a honra, a ti toda a glória. Nós, Senhor, que venha a vida, que venha a alegria, que venha a vida, que venha a alegria agora no coração do teu povo, ó Pai, porque nós sabemos que quem está no trono é o Senhor Todo-Poderoso. Amém e amém. Aleluia. Se essa chamada te impactou, ajude-nos a abençoar e levar ela a mais pessoas. Imagine sua semente indo a lugares que você nunca foi. Você pode ajudar essa obra. Hoje te convido a fazer uma oferta voluntária, segundo Deus propor em seu coração. No Banco do Brasil, agência 2629, dígito 8, conta corrente 27805, em nome do pastor Gidalte Paulino da Silva Filho. Catedral Deus é Fiel. Preparando o caminho do Senhor até que Ele venha.